Você pode ter o carro certo, o corpo certo, a conta certa, e ainda assim se tornar invisível diante dela. Não porque faltou esforço, mas porque tudo isso é verniz. A aparência impressiona, mas não gruda, e o que não gruda evapora. Enquanto você ajusta o corte de cabelo, outro cara com a mesma camisa há 3 dias, com o salário atrasado, entra na mente dela sem pedir licença. E permanece. Não porque é melhor, mas porque algo nele faz ela se perder sem saber porquê. E você sente isso, no silêncio depois da conversa, na ausência de mensagens, no vazio que aparece quando ela vai embora e não volta. Você fez tudo certo, e mesmo assim ela não se viciou. Porque o vício não nasce da lógica, nasce do impacto invisível, do espaço que você ocupa mesmo quando não está presente. Mulheres não se viciam no que veem, elas se viciam no que sentem quando estão perto. E se o que você transmite é performance, esforço, tentativa de ser escolhido, ela já se desconectou. Antes do beijo, antes do toque, antes até do primeiro olhar mais demorado, porque vício exige abismo, exige algo que não se explica, e você está tentando ser explicável, está tentando ser decifrado, está tentando ser o que ela queria, mas o que vicia nunca é o que se espera. O cara que ela persegue, que ela não entende, que ela pensa em silêncio, esse não pediu para ser gostado, não se justificou, não entregou a alma num jantar. Ele estava ali, inteiro, mas inacessível, presente, mas não disponível. Ele não correu atrás, ele não mostrou currículo emocional, ele não disse o que sentia, ele a fez sentir, e isso nenhum espelho entrega, nenhum músculo sustenta, nenhuma frase pronta ativa, porque não é sobre fazer, é sobre ser, ser aquele que vibra algo que ela não consegue nomear, algo entre risco e refúgio, algo entre ausência e domínio, algo que ela não pode controlar. E é exatamente isso que aprende. Você estava se apresentando, um espetáculo constante, e mesmo que ela olhasse, não estava dentro. Ela sorria, respondia, talvez até ficasse um pouco, mas emocionalmente já tinha partido antes mesmo de fechar a porta, porque presença física não é investimento emocional, e sem isso, você é só outro vulto bonito que ela esquece no caminho. O que vicia não é o que você veste, é o que vibra quando você não fala nada. Elas não se viciam no seu carro, elas se viciam no modo como você respira, na ausência de necessidade, na calma que você não finge. Elas se viciam no impacto que você causa quando não tenta causar nenhum, na solidez do homem que não precisa que ninguém o entenda. A maioria dos caras está se moldando para caber, mas você vai começar a cavar espaço próprio. Você para de dançar pelo olhar alheio, e o silêncio vira presença, porque só há magnetismo real onde há raiz, só há obsessão onde há desequilíbrio controlado, só há vício verdadeiro quando o homem deixa de ser mapa previsível e se torna território em disputa. E é aí, nesse território onde ela não pisa com certeza, que a mente dela se perde, porque um homem que não oferece todos os sinais, que não dá a senha da própria alma de bandeja, se transforma num mistério que ecoa na ausência. Ela pode sair da sua cama, mas não sai do seu campo, e você começa a ocupar o pensamento dela como um ruído que não se cala, um cheiro que fica mesmo depois do banho, uma presença que ela não entende, mas procura. E quando você entende isso, você para de jogar o jogo dos outros, você cria o seu. E nesse jogo, quem não entende, persegue. A mulher não se prende ao previsível, ela se vicia na ausência estratégica, na sensação de que não decifrou tudo, de que há algo em você que escapa, e esse algo, essa sombra elegante, é o que a faz pensar em você quando está com outro. Você não se vende, você se reserva. E isso é raro. Raridade vicia, porque o que é comum, cansa. O que é disponível demais, perde o valor. Mas o que aparece e some, o que toca e some, o que não se explica, esse permanece. Então esqueça ser o cara certo. Comece a ser o enigma que não se curva, porque a obsessão feminina não nasce de segurança, nasce da tensão, da dúvida, do silêncio que desafia, do gesto que confunde. Você não some, você marca e deixa espaço, você não explica, você provoca ausência, e o vácuo que você deixa é o que ela vai tentar preencher, dia após dia. Você para de pensar em como dizer a coisa certa, para de planejar o que postar, para de se perguntar se ela gosta de você ou não. Você simplesmente vive, com ela ou sem ela,
E justamente porque sua energia não gira em torno dela, ela começa a orbitar você. Esse é o ponto de virada. Você deixa de ser o que espera ser escolhido e passa a ser o que ela teme não alcançar. Esse deslocamento muda tudo, mas é aqui que a maioria dos homens estraga tudo. Eles conseguem atrair, mas não sustentam. Entram em pânico, tentam garantir. Tornam-se disponíveis demais, emocionais demais, previsíveis demais. E o quadro colapsa. Eles trocam o silêncio firme por ansiedade barulhenta. Começam a explicar demais, perguntar demais, tentar provar valor. Esquecem que o que mantém o vício vivo é o espaço, o não dito, o não resolvido, o não entregue. O que vicia não é o toque constante, mas a ausência que pulsa entre os encontros. Ela precisa sentir que ele é um espelho escuro, não uma vitrine iluminada. E quando ele se torna previsível, o feitiço quebra. A mulher que antes se sentia atraída pela incerteza, pela presença sólida e inabalável, agora sente tédio, porque o mistério virou manual. E tudo que é óbvio morre, porque no instante em que ela sente que retomou o controle, o vício desaparece. Então aqui vai a regra final. Você precisa estar disposto a perdê-la para poder mantê-la. A maioria não tem coragem para isso. Recebe uma gota de atenção e já se dobra. Volta a interpretar, a perseguir, a tentar gerir as emoções dela. E tudo desmorona. Porque ela nunca esteve viciada em suas palavras, nem no seu carro, nem na sua rotina. Ela estava viciada na sensação de não conseguir controlar você. E no segundo em que sente que pode, ela some. Esse é o ponto real. Você não precisa ser rico, não precisa ser famoso, não precisa ser impecável, mas se dominar seu mundo interno e parar de entregar sua estabilidade emocional nas mãos de uma mulher, ela vai sentir. E uma vez que sente, nunca mais esquece, porque esse tipo de energia não grita, não implora, não negocia. Ela apenas existe, ela ocupa, ela reverbera na ausência. Se isso te cortou por dentro, não apenas deslize e vá embora. Volte aqui toda vez que se pegar correndo atrás. Compartilhe isso com aquele amigo que faz tudo certo, mas continua sendo ignorado. E acima de tudo, grave isso. Quando você para de tentar impressionar, quando você para de implorar para ser escolhido e começa a escolher a si mesmo, é aí que o vício começa. Não pelas suas palavras, não pelo seu estilo de vida, mas pela sensação que ela tem ao estar perto de um homem que ela não consegue controlar. Você entendeu agora, mas entender não basta, porque o mundo não premia quem entende. Premia quem encarna, e encarnar isso exige sangue frio, exige bisturi emocional. Você vai precisar cortar o impulso de agradar com a mesma firmeza que se corta um tumor. Vai doer, mas o que não for removido, apodrece. Ela não se viciou em você, se viciou no vazio que você deixava, no eco que ficou quando você saiu sem explicar, na ausência que ela não conseguia preencher. Isso não é jogo, isso é arquitetura, é poço cavado com cálculo. E se você não sustentar a profundidade, ela vai encontrar superfície em outro. Ela quer controle, não por maldade, mas porque controle dá conforto, e conforto mata o vício, porque vício é tensão, é corda esticada entre o que se sente e o que nunca se tem por completo. Ela precisa sentir que não te decifrou, que há um espelho atrás do espelho, que mesmo deitada ao seu lado, ainda não te possui. Só assim a mente dela gira em torno do que você é, não do que você oferece. Você não oferece, você está, firme, oco por fora, afiado por dentro. E se ela quiser algo, que venha buscar, mas que mereça cada centímetro. Você acha que é cruel? Cruel é continuar sendo versão domesticada. É continuar sendo manual aberto, o tipo de homem que ela lê em meia hora e descarta antes da madrugada. Você não está aqui para ser lido. Está aqui para ser enigma, labirinto, e se ela quiser mapa, vai ter que sangrar por ele, porque mulher não se vicia em clareza, se vicia em tensão, em domínio não declarado, em presença que a observa sem necessidade, e só o homem que integra isso sobrevive ao corte. Mas há um preço, você vai perder gente, vai ouvir que está frio, vai ver amizades morrerem porque agora você se recusa a ser previsível, porque se recusa a dar mais do que te deram. E essa muralha que você está construindo não é distanciamento, é altar. É onde sua vontade vai morar sem interrupções. Vai assustar? Vai. Mas medo também vicia, desde que venha com firmeza, desde que não peça desculpas por existir. Você não precisa me ouvir. Você precisa ouvir o que sussurra dentro de você agora. Esse sussurro que diz, chega de dobrar a coluna emocional para ser aceito. Chega.
Isso é bisturi. Isso é ferro quente. Isso é a moldagem final. E agora você tem duas opções. Ou se torna a ausência que vicia, ou volta a ser presença descartável. Mas se voltar, o mundo não vai te esmagar, vai ser pior. Vai ser a vergonha que cresce dentro. Vai ser o espelho que te cobra todo dia. Por que você não sustentou? Comenta aí. Eu comando sem dizer nada. E não comente por frase feita. Comente como senha, como pacto. Porque se você suportou até aqui, aguenta o que vem depois. Nos vemos lá, em silêncio.